O empreendedor é alguém inconformado com a situação. Então, não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão empreender. quando você vence aqueles obstáculos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo com Princípios. Hoje, a gente vai falar de um tema que é fundamental para qualquer pessoa, empreendedor, fisioterapeuta, que é vendas. Afinal, quem diz que vender é um dom? Nós acreditamos que é uma técnica que pode ser aprendida e aprimorada. E para conversar sobre isso, estão aqui comigo o Ering, gestor da Métodos, e também o Túlio, gerente. Eu não tenho uma apresentação bonita para fazer sobre os dois hoje. Tranquilo. Apenas que o Túlio é o máximo. Gostou da piada? Literalmente. Essa foi boa. Muito boa. Então, juntos hoje, nós vamos explorar como quebrar paradigmas sobre vendas e revelar os segredos para o sucesso nesse campo. Sejam bem-vindos, Túlio e Ering. Obrigado. Obrigado! Hoje vai ter palmas aí também, Ricardo? Vai ter, né? Pessoal que vai ver em casa aí vai ver uma palmas que o Ricardo... Aplaudam junto. Esse aí, o Túlio já buscou ali, né? Quem Então- veio da venda já sabe o que significa isso, Então, né? O galera- palmas. Provavelmente. Então, galera, vamos lá quebrar alguns paradigmas? Vamos. Ó, então, primeiro paradigma quebrar, né? Antes disso, é uma honra estar novamente aqui. Podia trazer mais um para formar um quarteto Sim. quase fantástico aí, mas ficou um trio, né? Não vou falar o que trio que só a década de 80 que vai lembrar. As três espiãs demais. Aqui, o primeiro paradigma que nós vamos quebrar aqui, eu acho que vai ser assim, quem vai falar menos, né? Que Eu. Isso é importante. hoje nós estamos dotados aqui dos três que gostam de um microfone. Yasmin conduzindo todo o processo e vai assim equilibrar entre eu e o Túlio aqui, que eu acho que vai ter uma disputa, né? Quem fala? Eu, o Túlio e eu, que Não, no último Nossa. episódio aí comentaram que eu e o Ering a gente fica brigando, né, pra ver quem fala mais. recebemos. Não concordo, porque eu quase não falo nada, né, no caso. Mas, ok, hoje vai ser uma briga entre Túlio e Ering. Prometo falar menos. Tá. Olha só, Então, você já vai começar introduzindo? pode falar. Eu quero fazer uma pergunta pra gente já começar. Vendas é dom? Bom, Bom, o Ering, Ó, inicia. Primeiramente, Legal. a vendas, ela tem, se citou de paradigmas, ela não tem só esse paradigma dessa pergunta que você fez. Isso durante muitos anos permaneceu essa dúvida, essa pergunta sobre vendas é dom, e não é incomum nós acharmos também essa pergunta nos dias de hoje, onde que as pessoas falam assim, eu não vendo porque eu não tenho dom. Então, vendas não é dom, vendas é técnica. Essa é a primeira abordagem que nós temos que fazer. E se você observar no dia a dia, nós vendemos a todo momento. Uma coisa que nós vendemos, lá para os pais, nós falamos, mesmo sem saber, falamos, vamos vender uma ideia. Quando o filho quer algo do pai, ele começa a sondar e apresentar algumas características daquilo que ele quer para conquistar. Então, ele vende uma ideia. Eu mesmo estou passando agora lá com os meus meninos, eles estão me vendendo uma ideia. Um quer uma bicicleta e o outro quer ser, e a Vitória quer ser youtuber. Então, ela me vende para construir e vai apresentando toda a ideia. Então, a gente vende a todo momento. A gente vende as nossas horas trabalhadas. A gente E a Vitória tá vendendo para onde ela vai buscar o investimento dela, né? também, que vai retornar ali. E então nós estamos a todo momento vendendo, seja a nossa ideia, as nossas horas trabalhadas. Então, venda, ela não vem ser dom, ela vem ser a técnica. Nós vamos ver no decorrer também que isso é um aprendizado constante. E tem outros paradigmas dentro da venda também, que nós vamos comentar e podemos comentar sobre isso, né? É verdade. Venda é técnica, literalmente. Todos podem aprender, todos devem aprender.
Não existe nenhum serviço ou produto que chegue até o seu consumidor final sem uma venda acontecer, né? Então, ela está no nosso dia a dia e ela é necessária. Ela é necessária. Se a gente pensa que, eu sou médico e não tenho que vender, vende. Precisa vender. Tem que fazer a venda, tem que relacionar, tem que ir além no processo, tem que determinar padrões para você identificar gargalos, gaps, dentro da venda, né? Identificar a dor do cliente. Então, venda é a alma do negócio. A gente escuta isso, eu pelo menos já escutei isso desde quando eu era moleque, criança, né? Que venda é a alma do negócio. E é mesmo. Olha só, tem algumas características quando você fala que vendas, ela é a alma do negócio, tem dois pontos essenciais que nós temos que observar dentro de uma empresa. Vendas são os dois fatores que conduzem um negócio ao sucesso. Não existe nenhum negócio sem vendas. Então, se hoje nós fôssemos dar uma dica para quem está iniciando um negócio, está querendo uma direção, ou para quem quer corrigir a sua rota, é ter um olhar tanto para a gestão financeira quanto para vendas, dedicar horas de estudos e horas de trabalhos nesses dois setores. Perfeito. Yasmin, assim que eu citei, uma questão de paradigma também na venda. Por que que as pessoas falam que eu não tenho dom? É porque também há uma cultura, dentre diversas que tem na venda, que a venda é tomar. Há um, É um preconceito. um preconceito, isso vem sendo quebrado. Hoje você tem muitas informações, acesso a diversas informações e conteúdos que quebram isso. Isso não é pertinente. Porque de um passado não tão distante, havia-se o seguinte: o vendedor ele quer me tomar. Essa é a sensação. E na verdade não é isso. O vendedor ele está ali para solucionar uma dor, um problema, fazer uma entrega e resolver. Então é mais um paradigma que deve ser quebrado em relação às vendas. Agora, por outra parte, qual que é o olhar que nós devemos ter também? A venda, nós devemos praticar um princípio, nós devemos ter a clareza nesse princípio. Já que eu soluciono uma dor, então eu vou praticar o princípio da verdade. Eu vou fazer a melhor entrega para o meu cliente, a entrega ideal para ele. Então, quando você pratica esse princípio da verdade, que para alguns vendedores também é um paradigma, você vai conseguir a totalidade do seu sucesso, porque venda ela quer trazer retorno financeiro para a empresa, mas também você vai solucionar realmente a dor do seu cliente. Isso aí é fantástico. É fantástico falar de solucionar a dor do cliente. Eu costumo dizer para o meu time que nós temos que conectar, criar rapport. E isso é muito importante na venda, porque tem cliente, tem consumidor que não sabe que precisa comprar. Então você não precisa persuadir ele, você precisa conectá-lo com o produto ou serviço e ele vai enxergar a necessidade porque ele tem uma dor. Talvez ele também não saiba que tem uma dor. Então a conexão ela é muito importante, ela é fundamental. Então eu digo muito isso para a equipe, que venda é você conectar o seu produto, o seu serviço a o seu cliente. E como você faz isso? Aí existem técnicas, existem várias coisas, né? Estudos que demonstram neuromarketing, neurociência, que vão fazer com que se aprimore esse conceito. Mas nada mais é do que uma conexão. Né? Um grande exemplo é a compra de um tênis. Você vai comprar um tênis por qual motivo? Por que você compra um tênis? Então, existem vários motivos. O consumidor, ele, desde o gênero, sexo, feminino, masculino, o kids, por que precisa de um tênis?
Então, há uma necessidade. Então, você tem que conectar. Aí, o produto tênis. Qual tênis que o seu consumidor quer? A cor? É para corrida? É para o CrossFit? Talvez ele quer, ele é ele é um esportista amador, mas ele pedala, ele joga futebol, ele faz atletismo, dá corridinha no final de semana. Então, conectá-lo ao seu produto faz com que aconteça uma coisa mágica, que é a satisfação. Então, ele não vai perder ao comprar. Então, isso é legal quando acontece. Então, o consumidor, o cliente, ele vê que há uma entrega. Então, primeiro, o vendedor, ele tem que agregar. Quando ele agrega valor ao cliente, a venda acontece. Então, acontece a reciprocidade, que é uma técnica de venda. Você entrega primeiro, para depois fazer a venda. Então, o pedido de venda, o pedido de fechamento, ele é o final de tudo, mas é importante conectar, agregar. Está agregando? Como está agregando? Uma coisa também que é importante citar, que é uma técnica de venda também, que é spin. Fazer perguntas. Vendedor tem que ser um bom perguntador. Tem que ser um bom perguntador. E se ele faz a pergunta certa no momento certo, ele consegue conectar o produto com a pessoa certa. E isso acontece uma fluidez. Você flui todo o caminho, né? É igual o rio. O rio não corre para cima, corre para um lado só. Quando você pega o caminho do rio correto, ele vai desembocar lá no mar. Então você vai encontrar o seu ponto final, o seu ponto de chegada, o ponto de partida. Se encontra um ponto em comum. E quem compra com satisfação, compra de novo, compra mais. Porque entende que a necessidade do seu serviço, entende a necessidade, né? Faz a conexão, cria o rapport. Então é fundamental isso Olha, acontecer. o Túlio, ele entrou numa De vários fase. temas, né? Eu acho que ele já entregou tudo aqui Falei agora. bastante. Tu já Entrou entregou tudo, não tem mais nada pra perguntar, Falei acabou. bastante, porque quando você fala, não é dom mesmo, mas quando fala de resolver um problema, ter uma solução, eu acho isso incrível. Incrível. Mas olha só, isso é interessante que quando ele fala disso ali, e os ouvintes provavelmente vão perceber isso. Ele entregou em si, se esmiuçar, se nesse momento você quiser assim, dar volta os minutos e fala assim, deixa eu ver o que está sendo entregue aqui. Então, eu estou dando essa alerta. Túlio falou de um processo de venda, É um processo que de venda. é um processo de venda que já é um tesouro na mão de quem está escutando. Agora, se a gente pegar e começar a cortar esse processo de venda, porque Túlio, ele é gerente, ele está à frente de uma equipe, ele lidera a equipe, então a vida dele é vendas, né? Então, se você baixar nos podcasts dele, também é vendas. Se você pegar a biblioteca dele, é Vendas. vendas. Se pegar os cursos dele, é vendas, que isso já é um indicativo também, que é ter foco naquilo que faz. Olha, ó, E, outra coisa interessante. e, Vou interromper, hein? é, e foco é interessante para quem está nos escutando, porque dentro de um negócio, e esse negócio pode ser a pessoa em si, o profissional autônomo, que ele vai fazer o mesmo processo de venda nas devidas proporções, seja de um processo ou de um serviço ou de um produto, ele vai pegar e vai adaptar o modelo de venda, né, proposto para o negócio dele. E um ponto interessante, então, para nós voltarmos e começarmos a falar, a esmiuçar esse modelo, nós podemos trazer algumas temáticas bem interessantes. Primeiro, é você ter conhecimento. Você deve buscar o conhecimento. Para quebrar o paradigma, já que nós falamos que vendas não é dom, é técnica, você deve saber que existe as estratégias e conhecimentos específicos sobre vendas. E quando nós estamos falando de empreendedorismo, acho que é quase todo podcast, eu reforço essa ideia. Você inicia um negócio por uma necessidade ou por uma oportunidade.
E quando nós convergimos para vendas, nós temos exemplos e vivemos esses dois também no nosso negócio. Eu vou trazer lá, vou voltar no ano de 2014. Acho que no primeiro podcast o Túlio deu uma palhinha falando isso. Nós vendíamos por SMS, nós dois ali chegamos em 2014, então pega a visão aí também, galera, em relação a isso. A Yasmin chega em 2015, só que nós tínhamos algo ali. O nosso início, nós tínhamos uma necessidade. Nunca tínhamos acesso a vendas, não fomos vendedor de natureza, então talvez vendíamos, como nós citamos anteriormente, uma ideia, vendemos algo dentro da escola, demos alguns sinais de vendas. Eu vi o meu pai vendendo, mas minha mãe vendendo, meu pai era representante comercial, então ele vendia de tudo um pouco, mas pelo esforço, e o interessante é isso, muitas pessoas, depois que despertam, rompem o laço, falando, enxergando que vendas ela é uma técnica, ela coloca força demais, mas sem a técnica. Ela tem muita vontade, mas sem a técnica. Então, muitas vezes ela aplica a força no local errado ou da forma errada. Então, essa etapa, quando você rompe, eu via meus pais vendendo alguma coisa, junta eu e o Túlio no início, nós tínhamos muita boa vontade de fazer, uma necessidade de vender para sustentar a ideia e sustentar um negócio. Então nós tivemos um paradigma. Nunca tínhamos ligado para ninguém, enviado a mensagem que era SMS, SMS. e começarmos a fazer de diversas formas ali, do jeito que nós tínhamos que sabia, a direção que estava ali. Relacionava. A gente só sabia relacionar. Ligava, e teve um tanto de paradigma inicial também, né? Eu só vou passar, por exemplo, um dos paradigmas que eu lembro, que era assim, não, eu só passo o preço se me atendeu No telefone, né? Por ligação. por ligação. Então, nós não tínhamos essa ideia. Por mensagem, depois, logo em seguida, chega o WhatsApp. Por mensagem, eu não posso passar todas as informações. Ligávamos para todas as pessoas, não tínhamos uma definição muito bem. Mas chegou o momento e falou: olha, tá aí. É uma necessidade. Sem vendas, a empresa não subsiste. Nós temos que vender. Nós temos, então, que solucionar a dor, no caso dos nossos alunos, e solucionar da melhor maneira possível. Começamos a buscar conhecimento, estratégias e ferramentas que alinhasse com o nosso negócio para sempre nós termos o melhor resultado possível. Iniciamos sozinhos para depois gerar uma equipe. E nesse processo também, nós podemos falar que hoje a nossa equipe ela é muito jovem. Nós somos os mais velhos. Eu sou o vô da equipe quase, né? Os meninos têm lá entre 19 e 23 anos, mas por uma necessidade nossa agora, né? Eles viram uma oportunidade de mercado, mas por uma necessidade também nossa. Agora, a nossa necessidade não era simplesmente nós termos que vender como o vendedor da empresa. Agora, a nossa necessidade era criar uma equipe de vendas. Então, geramos uma oportunidade no mercado e os nossos colaboradores, o nosso time, a nossa equipe chegou para ser treinada lá pelo Túlio, dentro de uma proposta já embasada e estruturada. Ou seja, ele já não chega fazendo de qualquer forma. Eles já chegam estruturados dentro de uma proposta. Outro ponto interessante para isso, que nós crescemos muito, e também toda hora eu estou falando de paradigma, porque eles existem, que lá atrás nós ficávamos assim, vou usar até a palavra bem triste, de não ser todos que compravam da nossa mão. Falou, poxa vida, Yasmin não comprou o meu produto, não comprou o meu serviço. Então a gente tem que saber qual que é o nosso cliente ideal. Nisso a gente já dá uma paz no coração. Você tem uma solução para um problema, mas não são para todas as pessoas. Você tem que saber, então, para quem que você vai vender. Observe na sequência, nós aprendemos técnicas de vendas, alinhamos as ferramentas e definimos
qual o problema que nós vamos resolver, então qual o público que nós vamos atingir, ainda que ele não saiba ainda que ele tem essa dor. Então pode ser uma sequência para todos que estão nos escutando também. Dica 1, você vai definir. Dica 1, você vai colocar o conhecimento, vai em busca do conhecimento, em sequência da melhor ferramenta também, que vai dar subsídio ao seu negócio, e também para qual público você vai selecionar, qual público você vai selecionar e qual dor você vai resolver. Você não vende para todo mundo, você vai conversar com o seu cliente ideal. Então, essa base de início, para a gente entrarmos assim e falarmos de técnicas de venda, ela é bem interessante. Interessante. Sim. Não é, Yasmin? É. Yasmin passou por tudo isso. E é uma vendo. coisa engraçada de vendas que eu lembro que o Ering, há muitos anos atrás, ele ficava em cima de mim para eu também ser uma vendedora. Yasmin, você tem que vender, você conhece a métodos, Mas a você Yasmin sabe tudo. vende. Não A Yasmin sei, não vende. quero. Sabe por quê? Porque não existe venda sem marketing. Então, a Yasmin, ela tem um papel fundamental. Por quê? Ó, primeiro, para responder isso, que a Yasmin vende, as habilidades que um vendedor tem que ter, elas são muitas. O Ering começou a citar assim, ó, tem que ter foco. Quando ele falou foco, eu lembrei das Power Skills. O vendedor tem que ter habilidade. E as principais são disciplina, foco e escutativa. Aí entra várias outras. Tem que saber escrever bem, tem que ter comportamento, tem que ter postura, tem que se vestir bem. Não é de qualquer forma que você vai abordar uma pessoa. Aí, quando eu esbarro na escrita, Yasmin escreve muito bem. Então, a Yasmin vende escrevendo. Ela escreve muito bem. Tem muitas vezes eu preciso escrever. Isso. Preciso Eu enviar escrevo os mensagem. textos, tá, gente? Que Yasmin o Túlio escreve. envia, fui eu que escrevi. Eu tenho um tema, eu tenho uma mensagem. Muitas vezes eu falo assim, Yasmin, posso te enviar uma mensagem aí? Porque A mensagem chega, bom dia. Não está programado, eu preciso escrever uma mensagem. Para um grupo de pessoas que está segmentado, né, que a gente, vou escolher aqui, eu preciso, tem um grupo de pessoas que tem uma objeção. Esse grupo de pessoas que tem uma objeção, por exemplo, de finanças. Objeção de finanças. Eu não posso comprar este produto, eu não posso comprar esse serviço, porque eu não tenho dinheiro. Aí o Ering fala uma coisa muito legal. Falei. Sei que você vai lembrar. Vou lembrar, eu falo assim, Você não tem dinheiro. você não se capacita porque não tem dinheiro ou não tem dinheiro porque não se capacita? Olha que lindo. Isso Investimento. É investimento. Investimento. Então, como eu falei lá no início, se você soluciona um problema conectando as pessoas. Então ela passa a ter dinheiro porque ela fez o investimento certo. E quando eu vou contornar alguma objeção, quero escrever uma coisa legal, Yasmin escreve para mim. E muitas das vezes eu só tenho uma temática. Yasmin, objeção X. É esse que era o texto, Túlio? É isso que você quer que eu escreva? Isso, disserte. Às vezes ele chega lá com a mensagem, só que é isso, aí eu só pergunto, né, pra quem que ele vai enviar. Porque até pra pessoa diferente. E às vezes a mensagem chega realmente assim, bom dia. Melhora o texto aí, Yasmin. E funciona, porque acontece a conexão. Eu falo muito de conexão e gosto de reforçar muito isso, porque tem que conectar. Se não estiver fazendo sentido para você comprar um tênis, comprar um curso, não compre. Vai chegar o momento certo. Então, quando a gente trabalha isso, se torna tudo muito importante. A gente agrega valor na vida da pessoa. E não tem coisa melhor do que você agregar valor. Eu mencionei a palavra foco. Eu queria não desviar o foco. Tanto. Não, de forma alguma. Pode ficar à vontade. Não desviar tanto. Mas não, é porque é importante. O que eu vou citar aqui, todos têm que ter. Todo profissional tem que ter. Eu citei as 3 habilidades que eu considero que são as principais para um vendedor. Mas todo mundo tem que ter isso. Disciplina. Disciplina é o quê? Disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito.
independente de como você esteja no dia. Porque tem dia que você não vai acordar bem. Você não acorda bem, você não se alimenta bem, você não dormiu bem para não acordar bem. Só que você tem que fazer o que tem que ser feito. Então você vai para o trabalho, você vai fazer um atendimento com o seu paciente e tem que ser feito aquilo. Isso é ter disciplina. Eu aprendi disciplina no esporte. Quando eu fui atleta, né, na minha adolescência, e eu tinha que treinar todos os dias, mesmo não querendo, porque é importante o treino. Então, disciplina é muito importante para todos. Tem que acordar e fazer, independente de como você esteja. Um outro ponto importante é o foco. Ele que me lembrou das Power Skills. Foco. Foco, para mim, é aprender a dizer não. Porque vão aparecer muitas oportunidades para você, para desviar o seu foco. E se você tem um objetivo, você tem que estar focado nele. E aprender a dizer não é muito importante. É imprescindível. Porque eu acho que o Eren vai falar disso. Ele vai completar, que ele sempre completa. Ele sempre tem que falar. Sempre completa. E aprender a dizer não é se manter no foco, é se manter no propósito, é fazer escolhas certas. E é importante, porque qual ser humano que, com disciplina e sem foco, ele alcança os seus objetivos? Então ele precisa ter disciplina e precisa ter foco. A outra habilidade, que talvez seja mais importante para o vendedor, mas eu reforço que todos têm que ter, é a escutativa. Fisioterapeuta, ele tem que escutar o paciente. Agora, escutar o paciente é uma coisa, ter escutativa é outra. Então, escutar o que o paciente está falando, estar presente. Paciente, como foi o seu dia? Escute realmente como foi o dia dele. Opine, elogie, participe da conversa. Isso é ter escutativa. E escutar bem é você, no final, conectar. Porque o Ering vai chegar para mim em um dia e vai falar, Túlio, um caso que aconteceu comigo, foi muito importante, mexeu muito comigo. E ele conta, a gente conversa horas durante o dia e eu tenho a escutativa quando ele vem conversar comigo, porque eu quero fazer uma conexão. E eu sempre estou conectando. Foca nisso. Conecte. Escute. Porque ao escutar, você vai conectar o seu serviço, seu produto ao seu cliente. A verdadeiramente o que ele precisa. E é muito o que a gente fala também lá na Métodos, né? Que a Métodos não vende cursos, né? A gente vende um planejamento de carreira, a gente cria essa conexão com os alunos mesmo, antes de vender. Essas semanas para trás mesmo, eles mandam mensagem para mostrar como é que tá ficando o estúdio dele. Ah, Yasmin, como é que faz esse vídeo aqui? Ficou bom? Me ajuda? Então, assim, é um relacionamento que você tem, que Olha, não é de vendas, né? a grande dor do fisioterapeuta, acho que todos sabem que eu repito isso diariamente, ele trabalha muito e ganha pouco. Pelo menos da grande maioria. Ele trabalha muito e ganha pouco. Tá, ok. Ele já sabe que ele tá ali, trabalhando muito e não ganhando o que ele gostaria de ganhar. Ou recebendo o que ele gostaria de receber. Então, como solucionar esse problema, Eric? Através do planejamento de carreira. Exato, exato. Exatamente. O Mas planejamento de carreira, ele direciona para a pessoa, ele direciona o fisioterapeuta. E o planejamento de carreira, ele não é só para o fisioterapeuta. planejamento de carreira e negócio é para todo mundo. Quando se fala isso, tirando a aspa aí já para que nós estamos vendendo uma ideia, né? Quando estamos planejamento de carreira, nós falamos ir para o próximo nível e a mudança de mentalidade. Então, sem exceção, mudança de mentalidade e ir para o próximo nível
É para todos nós. Agora, o nível de mudança e o próximo nível que nós estamos falando, cada um vai definir o seu dentro de objetivos e metas. Então, essa Aí. é a ideia. A Yasmin falou que lá nós fazemos o planejamento de carreira na Métodos, porque realmente nós conectamos isso que o Túlio acaba de dizer aqui com o nosso cliente. Eu assisto genial. É genial. E, A gente acompanha a pessoa, né? É A gente não genial. vende um Não é, curso eu, e some. A gente tem é, aquele planejamento de acompanhar eu o eu tenho, penso crescimento. que a, exato, eu tenho a orgulho de origem. dizer, agora Todo mundo falando ao mesmo Bora. tempo, eu levanta o tenho, dedo. 2-1. eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho em uma empresa que conecta pessoas ao que ela precisa. De uma forma espontânea, a Vitória falou em um dos nossos vídeos, a minha filha, na época com 8 anos, hoje com 9, né? Mas ela escuta a gente falando isso, né? Que a Metos, ela transforma vidas. Então, Olha, o nosso processo de vendas é é lindo, né? transformar vidas, é levar a pessoa para o próximo nível. Tanto, já que a dor do nosso principal cliente no dia de hoje é trabalho muito, ganho pouco, não tenho tempo para lazer e para a família. Ou seja, nós estamos, como falando no início, focando na solução dessa dor. Então, nós não estamos vendendo um curso para ele, nós estamos solucionando essa dor, mudando a mentalidade do profissional e da profissão e levando esse profissional para o próximo nível. Agora, eu quero também pegar a palavra para retroceder aqui em alguns pontos. Quando o Túlio iniciou falando, o primeiro ponto que ele fala assim, a Yasmin vende. Todos nós vendemos dentro de uma empresa. Para isso, você tem que implantar a visão. Espontaneamente, nós estávamos falando direto de vendas e também alguns conteúdos de algumas habilidades ali, skills, dentro da venda. Ela já fala assim: não, na Métodos nós fazemos um planejamento de carreira. Repare que não foi a temática daquilo que nós estamos no momento de solução, mas ela lembrou porque está dentro da visão. Porque realmente nós fazemos isso. Então, quando você está na equipe, quando ela fala assim, eu não vendo, a terminologia dela está sendo usada que ela talvez não pega em um WhatsApp ou liga um telefone e faz um processo ali de prospecção, de abordagem, de negociação, de fechamento, que é a questão das técnicas, ela não faz isso. Mas se nós perguntarmos hoje para todos que estão junto conosco na equipe, qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa visão, qual que é a nossa missão, como que ele deve abordar um cliente, sem exceção hoje, eles vão fazer no mesmo padrão. Então, nós temos tudo isso muito bem definido. Então, a equipe toda faz parte do processo de vendas. Túlio tinha citado em relação a foco, e eu sempre falo que tanto 3 pontos para manterem bem equilibrados: foco, coerência e constância. E isso entra na questão também das vendas. Observe que nós falamos da seguinte maneira: você deve aprender a técnica de venda, e vamos em um segundo, em uma outra ordem no segundo. E também você deve definir o público que você vai solucionar a dor, o problema, então vai fazer a vendas. Para isso tem que ser bem focado naquilo que você definir. Agora, coerente e constante, que você deve fazer diariamente, o caso da constância. E ser coerente é porque se eu defino um público de preço, eu utilizo determinado segmento de técnica para esse público de preço e utilizando em uma ferramenta que vai me proporcionar a questão de volume. Agora, se eu tenho definido um público de preço e quero levar para ele a questão do valor, meu público é preço, mas eu quero atender como valor, ele vai ficar incoerente. Por quê? Eu não vou criar a conexão que você citou. E eu vou ter um falso negativo. Falei, pô, olha, parece que eu não soluciono a dor. Não, na verdade, você não está conversando com o público certo ou não definiu a sua mensagem de forma correta. O mesmo também, o contrário também é válido. Eu quero atender um público de valor, que é um público de relacionamento individualizado, que vai buscar um ticket médio
que você pode, né, cobrar um ticket médio maior e que quer alguns critérios, até como um aconchego da sua arquitetura, que nós chamamos de arquitetura da felicidade. Você está focando nesse público, mas suas ações estão todas contrárias a ele. Você não tem nem desde habilidades e capacitações dentro do seu planejamento de carreira que façam você alcançar esse público, até mensagem definida para ele. Então se torna incoerente também. Então o equilíbrio nesses 3 pilares também é interessante. Você ter foco, você ser constante naquilo que você faz e você ser coerente com aquilo também que você está Ó, propondo a fazer, a solucionar. isso me lembrou um cliente da cidade de Itabira, muito legal citar ele, gosto muito, eu me relaciono muito bem com ele, e ele me mandou uma mensagem há muito tempo atrás, me falando assim, cara, você não sabe o quanto você mudou e mexeu na minha vida e na vida da minha família. Poxa, o que eu fiz com esse cara? A gente não sabe o que está literalmente resolvendo. Nós estamos tentando solucionar problemas, fazer conexões, mas ao final, quem vai gerar um resultado é o cliente, é o consumidor, com o seu produto, com o seu serviço. E é muito legal citar ele porque eu mostrei para ele um plano, literalmente, de como ele estava e aonde ele ia chegar. Então foi uma linha do tempo. Foi simplesmente isso. Não teve técnica, acho que não teve técnica, não teve nada. Foi o quê? Foi sinceridade. Eu tenho que acreditar muito no meu produto. Eu acredito muito que ele muda vidas. Então eu mostrei para ele, olha, você está aqui hoje. Você estando aqui, quais resultados você está gerando? É satisfatório? Ou você tem um objetivo de vida, de carreira, um objetivo pessoal, metas? Não, eu tenho. Eu quero ir além. Eu quero mais. Quero ganhar 5 vezes mais do que eu ganho hoje. Tá. E o que você está fazendo para que isso aconteça? Ah, continuar fazendo o que eu estou fazendo, Túlio, eu acho que eu vou ter os mesmos resultados. Ponto. Ele mesmo descobriu, ele mesmo teve a resposta para solucionar o problema dele. Ele tem que fazer alguma coisa diferente. Então eu fiz uma conexão. Peguei a métodos, apresentei para ele, dentro dessa linha do tempo. Olha, você vai fazer o curso de quiropraxia, você vai fazer o curso do conceito Maitland, conceito Mulligan, liberação miofacial instrumental e manual e dry needling. Ele só falou assim, impossível eu fazer isso. Impossível. Aí vem a frase do Ehring. Você não tem dinheiro? Fala de novo aí. Gosto quando você fala. Você não tem dinheiro porque você não capacita. Não, você não capacita porque não tem dinheiro, ou você não tem dinheiro porque não capacita. Exato. Então eu falei isso com ele, com outras palavras, e ele achava impossível. Ele só, com muita fé, acreditou. Quando ele acreditou, eu acreditei nele. Falei, cara, você vai conseguir. Eu acredito em você. O seu perfil é esse e você vai chegar lá. Basta você querer. Aí ele, ao final do ciclo de curso, ele me manda uma mensagem. Túlio, eu achei que era impossível. Achei que não fosse conseguir. Mas eu acreditei em você. Acredito até hoje. E eu consegui. Eu atingi meu objetivo. Eu considero que eu tenho mais tempo hoje para mim. Porque eu acreditei em você lá atrás, em 2018. Olha onde a gente está. 2023. E ele acreditar quando não se tem nada é muita fé. É querer mudar muito. É partir para cima com muita força de vontade e muita energia. Então, isso, olha a conexão que existe, que a venda pode fazer. Ela muda as pessoas, ela muda vidas, muda trajetórias. Então, assim, eu acho incrível citar
lembrar disso, vocês me fazer lembrar disso, porque isso é o que me move. Eu estou conseguindo fazer uma conexão legal, onde a pessoa tem uma satisfação. Olha só, vamos lá então, tem algo que vai falando, a gente vai lembrando. Primeiro, acreditar naquilo que você faz, produto ou serviço. Você realmente deve acreditar que você está dando direção na vida de alguém ou solucionando a dor com o seu produto ou com o seu serviço. Se você tem dúvidas disso, você vai ter a primeira objeção. A primeira objeção na venda vai ser você mesmo, até o Você nome mesmo. da venda. Teve uma pessoa que eu conversei e quebrando esses paradigmas, né, mudando a mentalidade, é um processo até árduo, muitas vezes, ali dentro do planejamento de carreira, que Você fala muito, Eric, de romper com o passado. Isso é muito forte. esse, você tá também romper com o passado Sabe é por boa. quê? Eu tô te interrompendo, sabe por quê? Porque na vida de um vendedor, ele tem que romper com o passado. Se ele atingiu a meta, se ele conseguiu, o que vale a pena é mudar a vida da pessoa. A meta que ele está batendo, a meta que ele está atingindo, aonde ele está chegando, já ficou no passado. Porque mês que vem a meta dobrou. E nessa parte, quando fala assim, né, de romper com o passado, eu cito até um versículo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Sejam boas ou ruins, nós devemos romper, pode até olhar, né, para servir como um testemunho ou como uma direção do que fazer ou não fazer, né? Do que não fazer ou de que melhorar ali dentro do processo, mas nós devemos prosseguir para o alvo continuamente em busca ali dos melhores resultados. Eu estava falando também desse rapaz nessa orientação no planejamento de carreira, no processo de venda. Eu questionei se ele me pagaria, hipoteticamente, um valor de R$ 300 em uma consulta se eu solucionasse uma dor na coluna dele. Ele fisioterapeuta, ele falou, não, eu não teria coragem. Então, repare a fase que esse está. Ele não reconheceu. Com certeza, nós temos vários profissionais na região que cobram, né, mais que esse valor, porque vão resolver uma dor. Só que esse ainda não reconhecia o processo, por N fatores. Talvez uma falta de conhecimento nas vendas, uma não saber aonde está e para onde quer ir, né? Nós devemos definir aonde eu estou, para onde eu quero ir, seja também porque não definiu o público que quer atender, então ele não estava na fase de reconhecimento próprio que ele venderia aquele produto. Ou seja, ele não se reconhecia como uma solução para a dor de alguém, então ele não estava apto a se tornar uma autoridade. Quanto maior o problema que você resolve, mais retorno você vai ter e vai se tornar autoridade naquilo que você propõe a solucionar. Então ele se encontrou nessa etapa e eu o conduzi para vencer esses obstáculos. Então repare que tem gente ainda que não reconhece. Eu cito um exemplo, falei assim, olha, R$ 50 no atendimento é caro ou barato? Eu falei, vai Depende. depender muito. Vai depender se você vai Vai solucionar o resolver. problema, se você vai resolver aquilo para a pessoa. Se não resolve. Agora, o interessante, né? Como que eu estou lembrando de um dos casos que nós orientamos, como que a venda ela é importante, que ela que gera. Eu falei assim, duas questões: gestão financeira e as vendas. Porque nós temos um paradigma assim, olha, eu não sei, eu estou recebendo até bem, mas eu não sei para onde que meu dinheiro está indo. Então ele não negocia bem também os seus valores, ele não tem um bom fluxo de caixa, ele não investe bem o dinheiro que entra, ele não tem um controle daquele dinheiro. Mas vamos lá para a venda. Eu tenho um rapaz que o projeto dele era todo muito bem definido, uma mensagem muito bem definida, uma arquitetura da felicidade muito bem definida, uma localização excepcional, mas no momento da abordagem, quando ligavam para ele se sentia constrangido, porque a primeira pergunta é se ele atendia por convênio, e o público dele era um público de um ticket médio maior, longe do convênio. Então, nós fizemos um estudo da seguinte forma: primeiramente,
você tem isso tudo muito bem definido. Um local, uma arquitetura, uma mensagem. Só que eles estão reconhecendo essa mensagem? Eles entenderam a mensagem? Em outro ponto, a abordagem que ele fazia mediante esse cliente, eles simplesmente já davam uma resposta que poderia ser sim ou não, então aberta, desculpe, uma resposta fechada. Você atende por convênio? Não. E ponto, parou por aí. E o Túlio fala lá atrás sobre a questão do rapport, de criar essa conexão toda hora, o momento. Então, se ele chegou até você, se ele te fez uma ligação, ou se ele está dentro do seu negócio, é uma obrigação, minimamente, ele entender a sua proposta de trabalho, aquilo que você soluciona para ele ter uma tomada de decisão correta. Porque muitos estão perdendo clientes por uma abordagem errada ou não estão considerando com afinco esse quesito de vendas. Você quer fazer alguma pergunta, Yasmin? Para nós? Tenho várias perguntas, né? Eu já ia fazer. Porque Uma pergunta? Eu ia falar para colocar algo ali, mano. Não, então. Pode fazer. Vocês estavam falando, né, de conversar, de vendas. O Túlio falou do time dele. E nessa questão de vendas também tem as objeções, né, as negativas que recebe. Então, da ligação, que você acabou de falar também, do convênio. Como que lida com isso? Como que reverte? Reverte é uma palavra certa? Não, né? Como que muda isso? depende, você vai reverter algo que já está acontecendo, né? Enfim, deu para entender como que faz assim para lidar com as objeções, como que faz para reverter isso. Eu vou fazer uma resposta e o Túlio vai conduzir toda tecnicamente, que eu vou pontuar bem rápido isso. Não, e aliás, negativa e objeção tem o tempo todo, né? Olha só, Nossa. isso que eu iria falar. É duas coisas. Quando você está tendo muitas objeções, o primeiro ponto que você deve observar, dependendo do tanto, da quantidade de tempo que você tem ali em vendas, por isso nós falamos lá, foco, coerência, constância, muito estudo, é você lidar com o seu emocional. Exato. Então, saber lidar com o emocional na negativa. Ok, se tratando do vendedor, que pode ser também, essas objeções pode partir devido a alguns fatores internos dele, momento que ele está vivendo, ele pode cair o desempenho dependendo do momento. Então, essas negativas podem cair também devido ao próprio vendedor, ok? Agora, se tratando de processo, se você tem muitas negativas, você tem que olhar para toda a estrutura. Vai ser até redundante agora. Você tem que olhar para toda a estrutura do processo e fazer algum tipo de acerto. Se está tendo muita negativa, se você está estudando, focado, coerente, constante, bem emocionalmente, fazendo a sua melhor entrega, acreditando no produto, tudo ok? Então é hora de você olhar para o processo, seja da definição da mensagem, seja do perfil do cliente que você está atendendo e verificar, olha, está chegando aqui, lá na frente o Túlio pode falar um pouco sobre isso no meu funil de venda, o meu cliente ideal, porque a negativa pode estar ligado ao seu processo de venda, a como está a sua prospecção. Se não for um cliente que conversa contigo, se não for um cliente que reconheceu a sua mensagem, o seu valor, consequentemente vai aumentar ali o número de negativa. E você pode levar também, como eu disse, a um falso negativo. Falar, eu estou fazendo de uma maneira errada. Eu acho que eu não vou solucionar esse problema. Então, observe o processo. Porque dá uma baladinha, né? Você explica tudo, você Ó. dá uma. E mesmo assim a pessoa fala, não, Não, triste. tem que entender. Por isso que tem que conectar. Se você conecta, ela tá dizendo um não, não é um não para toda a vida. Ela tá dizendo um não hoje. Amanhã ela pode dizer o sim. Por isso que tem que conectar. Se você cria rapport, se você agrega primeiro, é por isso que venda não é para todos. A gente tem que extrapolar isso. Ah, o vendedor, vendedor, vendedor. Não, vende é para todo mundo vende. A gente está falando sobre isso. Então, como que você lida com objeções? Script de vendas.
criando padrões. Acho que era a próxima Não, pergunta porque dela, não. viu? É porque ele falou script de vendas, eu escuto essa palavra todo dia, eu só dei uma risadinha. Não tem E papel quem, script de quem vendas. cria um script de vendas? Não é um vendedor. Todo profissional tem que ter um script para ele criar padrões. Se você cria padrões para você contornar objeções, quais as principais objeções que o paciente de um fisioterapeuta tem? Por exemplo, provavelmente algum médico, fisioterapeuta, engenheiro, advogado já deve ter recebido uma ligação. Qual que é o preço? Qual é o preço, amigo? Ali você já pode qualificar esse lead, esse cliente, se ele é o seu cliente ou não. Fazendo o quê? Perguntas. E essas perguntas vão estar aonde? Dentro de um script. Então você tem que ter roleplay, você tem que dar rodagem, você tem que errar É uma muito. palavra boa. Roleplay, é. Você tem que errar muito para descobrir quais são as objeções do seu cliente. Que o Ering falou, seu cliente ideal. Perfil do cliente ideal. Qual que é o perfil do cliente ideal que você tem? Qual que é o seu? Se você tem o perfil do cliente ideal, você vai criar um script. Esse script vai te gerar padrões e esses padrões vão te ajudar a contornar objeções. E assim você faz a conexão acontecer. A mágica acontece quando tem conexão. Eu falo mais uma vez, né? Se não tem conexão, esse não é o cliente para o seu serviço e o seu serviço não é para este cliente. Olha só, Yasmin. Esse podcast eu não vou divulgar ele, tá? A gente vai ter que vender, porque aqui deu uma aula, que aí nós vamos ficar tudo milionário. Ó, deixa eu dar uma dica então. Partiu? Ficar Uma milionário? dica legal. O Boa. fisioterapeuta, ele tem que ter um script de vendas, um script de conversa, um script de atendimento. Ele tem que ter um script. Produza, escreva. Vai escrevendo. E vai pontuando as perguntas que você faz ou deveria fazer para o seu paciente. Ô, Túlio, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir o Túlio, vamos ver ali de uma maneira, talvez agora nos minutos finais. Vamos caminhar para os minutos finais do podcast. Tranquilo, já? Passa rápido, né? Que isso? E eu gostaria do seguinte, ô Túlio. Porque eu tenho mais um caso, tá? Você. Acho Não, que até mais caso 10, tem vários. 15. Você vai Quando ele chegar. tava contando o caso de Itabira, eu fiquei lembrando de vários. Falei, meu Deus. Não, se for Tem. contar. Aí o Eric começou a falar um, aí eu comecei a pensar em vários de novo, aí você fica. Então, São muitas mas histórias. isso é muito bom, como nós falamos, solucionar, né, a dor do profissional que nós atendemos. Mas nós estamos indo para os minutos finais. Nós falamos um pouco assim do nosso histórico, da importância das vendas, mas de uma maneira didática. Vou soltar essa Soltar a palavra. bola, né? É que Esse- cai essa bola. Que quer essa bola aí, com o Túlio, do seguinte, de uma maneira didática, falar para quem está nos escutando. Como que é um processo de vendas? Eu vou fazer algumas colocações só pontual para você desenvolver nessa lógica um processo de venda. Primeiro, falamos aí do perfil do cliente ideal, né? Então nós definimos ali a persona, definimos a mensagem. Segundo, agora nós temos que identificar aonde está esse cliente, né? Trazê-lo até aqui, que é a prospecção. E um outro detalhe que muitos que estão nos escutando talvez esteja perdido, que o cliente dele pode estar dentro da própria cartela, né? Que se você trazer esse cliente anônimo é muito mais caro que se você trabalhar com clientes que estão ali, já passaram pelo seu serviço, já compraram um produto e hoje estão parados, você nem lembrou dele, está atrás de outro caro e não fez nada com ele ali. Então, se ele chegou, aí você falar um pouquinho assim, da abordagem, da fase da abordagem. Nessa abordagem aí, o contorno que existe, o contorno de objeções, da negociação e do fechamento. E falar também que existe, então, o processo de pré-venda e pós-venda, e que para isso existe um script dentro dessas etapas, porque esse script vai ser os argumentos que foram moldados, né, de acordo com o tempo para atender esse perfil do cliente ideal. Faz essa jornada nesse tópico, nem eu sei se eu vou lembrar em ordem assim, Tá. Pô, mas Tá. esse eu mas tinha assim, anotado olha, aqui. já que fala assim, olha, uma definição dentro de alguns minutos para quem está nos escutando saber da seguinte
Detalhe, repare Saber que pelo menos como começar ali. como começar. Então, ele já sabe aqui, nós falamos desses tópicos, ele sabe que ele tem que Definir o público, definir o público, a aprender mensagem. sobre vendas e ter uma ferramenta de controle para organizar também esses dados, né, saber gerar quem que é esse perfil. Ok, as ferramentas essas que, em sua maioria, estão disponíveis gratuitamente, né, que é o famoso CRM, e é fácil de trabalhar, que você deixa o seu cliente, tem todos os dados ali. Então, gera esse processo organizado dentro desses tópicos que eu citei. Se não for lembrando, se não lembrar tudo, né, que eu vou citando novamente, mas eu considero que isso seja um processo de vendas Sim. bem definido, resumido, para entregar para quem quer iniciar. Posso só falar duas coisas antes de você Pode. falar? Na hora que você estava falando de ferramenta, eu tenho que comentar isso, porque eu fico lembrando da época que a gente tinha planilha de Excel. Era tão triste, né? Mas foi o início, né? E era triste. Não era tão sofrido, agora é tudo mais fácil, né? E tal. E a outra coisa é que ele. Qual que é a câmera que vai fechar nele aqui? Que o Túlio vai falar pra câmera. Então fala olhando pra ela, que você vai falar diretamente com os seus clientes, com os nossos Bom, ouvintes. é muita coisa. Muita Papel e coisa. caneta na mão, galera, vai começar a aula. papel, caneta, Não, eu tô vocês vão ter tentando pensar se vira nos 30. Tô Isso, tentando espera. pensar aqui como que eu posso falar de uma forma assim, é bem simples, porque parece que é algo muito complexo e realmente não é. Bom, como que você cria um script? Como que você gera abordagens? Conversando. Exato. É conversando. É conversando. Traduzindo a sua escuta ativa para o papel. É exatamente isso, se envolvendo na conversa e você vai escrever. Por que que a pessoa compra de você? Por que que ela quer comprar de você? Por que que ela precisa de você? Anota. Por que que ela está fazendo o que ela está fazendo com você? Então, ali você vai criar um script, você vai anotar. Eu compro um tênis porque eu preciso de tênis para correr, porque eu sou corredor. Qual cor? Vai anotando. Essas anotações, elas têm que gerar o seu script de vendas. Por quê? Perfis de pessoas são similares. Então, você vai ter pacientes que têm dores comuns, né? Quem resolve problema de coluna? A gente tem uma gama de patologias aí ligadas à coluna e eles vão te procurar. Se você trata a coluna, eles vão te procurar. Por que que eles te procuram? Porque eles estão com dor referida na coluna? Porque eles não conseguem praticar atividade física porque gera dor, gera incômodo? Eles têm uma incapacidade funcional que está gerando isso? Então, anote. Isso vai virar o seu script. Esse script, ele vai ser replicado. Se você consegue replicar ele, isso se torna um padrão. E isso é da rodagem. É você olhar sempre para o seu script e gerar padrão. Eu acho que eu não respondi muito bem, não, mas Não, respondeu sim, em relação a isso. em partes, né? Você só Agora, Porque é esqueceu de muita olhar pra coisa. câmera. É muita e coisa. isso Eu que. mandei. Abra a câmera. Tô olhando para Yasmin. Não, pode. Não, é na hora que ele estiver falando, era pra ele ter falado pra aquela, né? Tem Ele um falou olhando pra detalhe você. ali, ô Túlio, que você grifou. Eu acho que, mesmo não tendo ficado numa ordem, uma ordem didática que eu coloquei, mas não quer dizer que é essa ordem. Só falei porque Aham. foi muito top que saiu da minha cabeça ali, Muita agora no coisa. momento Falou ali. muito. Só que disso que Falou você muito. falou, o que foi grifado, é o seguinte, que essa escutativa é bem interessante, porque há uma necessidade, nós até brincamos entre nós, de falar. Todo mundo tem uma necessidade de falar e de expor a dor. E do grande defeito ali do vendedor, ele querer competir com o cliente. Perfeito, Eric. Ele está ali na competição e ele não tem a capacidade momentânea ali de escutar. Porque quanto mais a pessoa falar, você vai conseguir enxergar a verdadeira necessidade dela. Então, isso vai te gerar tanto o script já de um perfil de cliente também, quanto qualificado.
Eu vou voltar, então, Exato. naquilo que eu estava falando lá, para Não pessoal fale, escute. fazer um papel e caneta na mão, deixar aí bem anotadinho, vocês vão me reforçando que vai ser as dicas finais que nós vamos colocar aqui para a galera. Primeiro ponto que nós temos é definiu qual que é a sua mensagem, definiu qual que é o problema que você soluciona, quanto quanto mais problemas você soluciona, quanto maior o problema que você soluciona, mais autoridade você se torna no assunto. Então, para isso, você tem que ter algumas habilidades técnicas muito bem definidas para solucionar esse problema, se for um serviço, ou qualidades técnicas e ferramentas para produzir um produto. Então, você se propõe a solucionar um problema, definindo ali a sua mensagem também que você vai transmitir, ok? Podemos deixar esse direcionamento para os nossos clientes, vocês vão concordando aí. E você vai fazendo um comentário, Túlio, em relação para a Certo. gente tentar abordar isso. Mediante a tal, nós definimos um perfil do cliente ideal que nós queremos vender. É um cliente de transação, que ele vai trabalhar com volume e vai ir atrás de preço, ou um cliente de relacionamento, que você vai entregar valor e, em sua maioria, individualizado, que vai necessitar de algumas características próprias. Nesse momento, nós citamos, então, que é necessário foco, constância e coerência. Definimos a mensagem, definimos ali também o perfil desse cliente. Agora nós temos que partir aí para questões das vendas. Nós vamos definir o estudo sobre vendas. Você tem que definir, olha, eu tenho que aprender vendas. Onde que nós vamos aprender? Livros, cursos ou procurando um mentor para te dar segurança naquele processo. Mentor, dentro do planejamento de carreira. Se você pega aqui, você vai pegar o líder lá do grupo do time de vendas da Métodos, anote o telefone, deixa o WhatsApp. Sim. Então, o Túlio Essa vai. pessoa é o máximo. O Túlio realmente é o máximo. Eles falam que o máximo, porque o meu nome é Túlio Máximo de Paula. Exatamente. Então, o Túlio é o Máximo, máximo. até no nome. Então, nessa questão de uma dicas, deixa anotado aí, eu preciso aprender sobre vendas. Depois de definido isso, aonde está o meu cliente? Eu preciso. O meu cliente, ele está dentro da minha própria cartela, que é um cliente que a gente chama de um cliente mais barato, porque ele já conhece o seu serviço, já passou por ali. Então, ele pode te indicar, ele pode trazer pessoas iguais a ele, ou ele é um cliente anônimo que, em conexão com aquilo que eu já defini que eu vou solucionar, ele vai chegar até o meu negócio, o meu produto, o meu serviço. Então, isso nós chamamos ali de prospectar, aumentar a nossa cartela de cliente com a mesma qualidade. A partir do momento que ele chega, através de um script nessa primeira etapa, que é uma pré-venda, nós fazemos uma pré-venda, então, nós vamos identificar se esse cliente com esse script, ele faz parte do grupo de clientes que eu almejo atender. Não necessariamente ele vai fazer a compra, a sua compra, a compra naquele momento, mas ele pode ser qualificado, o que nós chamamos de leads também. É um lead forte, é um lead fraco, é um lead quente, é um lead frio, da forma que nós qualificamos. Então você vai definir qual etapa está esse cliente, que muitas vezes ele chega aqui já sabendo que ele tem uma dor, que ele tem um problema, ou ainda ele não descobriu que ele tem aquele problema, e nessa qualificação você identifica todo esse processo ali de etapa, dessa etapa. Então você fez uma pré-venda com scripts para isso e uma abordagem. Essa etapa, ela também pode ser constituída de objeção. Se ele reconheceu ou não, ele pode vir ali, olha, te falando assim, olha, te dou uma resposta depois. Isso aí quer dizer que ele não vai comprar. Meu carro estragou, o meu cachorro passou mal, uma série de coisas. Então nós temos que partir ali para o contorno de objeções. Nós entramos ali numa fase, contornando objeção, de negociação. Nessa fase de negociação também nós podemos gerar um script padrão de quais são, dentro do seu perfil de cliente, os clientes que estão
quais são as principais objeções e como que são o roteiro para você ir para o fechamento desse cliente. Entramos numa fase de negociação, vamos para o fechamento, convertemos esse cliente. E mesmo tendo essa fase de conversão, teve o produto ou serviço, posteriormente você entra numa fase ali de pós-venda, porque a ideia é você vender mais de uma vez para esse mesmo cliente. Aí está o segredo, né? Fazer o ciclo ali dentro do seu negócio, você estabelecer. Aí está o segredo para ele voltar e está o segredo do sucesso. Porque se a primeira venda ela é uma venda mais cara se você trouxe um cliente anônimo, se você tem um cliente recorrente, ela se torna mais barata. É o custo de aquisição do cliente. Você vai ter menos dispêndio financeiro e menos dispêndio também de tempo para esse ciclo ali dentro do seu negócio. E você deve acompanhar alguns indicadores também. Esses indicadores, eles vão te mostrar se você talvez você não está tão agressivo no processo de venda, se você está mal, se você está muito bem, ou seja, qual que é a minha taxa de conversão, quantos que eu converso e convertem para o meu negócio. Você não precisa começar com muitos indicadores, você precisa ter dois indicadores ali para você acompanhar, seja ele entre marketing e vendas, porque eles conversam para trazer, né, para prospectar. Você pode ter uma prospecção ativa, você pode ter o inbound marketing, o outbound marketing, né, Isso o mesmo. outbound marketing, isso mesmo, né? Então você acompanha ali, ó, taxa de abertura de e-mail, custo de aquisição do seu cliente, taxa de conversão, que é a famosa negativa ou não que você leva. Fala, não, todo o meu processo está estruturado dentro do que isso estou falando. Agora eu tenho que acompanhar. Então eu tenho que alinhar o meu ticket médio para trazer a minha lucratividade. Eu penso que esse resumo, só falei tópico, o Túlio que é o cara da teoria. É muito grande. Não, eu sei que é aqui, que aí nós teríamos que fazer Não, assim. ficou muito bem resumido. Eu penso que a gente deveria fazer assim, para Fazer um agora, curso, vender e ficar rico. é só tipo isso, entrar nesse contexto, definir essas etapas e comentando sobre cada uma delas e as particularidades. O que eu quero deixar para as pessoas ali, que eu citei um resumo do que se deve ser feito, bem resumido mesmo, em forma de Ficou tópicos, muito bom. tá? Em forma de tópicos, que vendas, ela não é dom, é técnica, que vendas multiplica o resultado da sua empresa, que você deve investir, quebrar paradigmas de achar que não sabe vender, olhar para essa estrutura que foi definida, verificar ela como um processo e com certeza você vai conciliá-la com os seus resultados. Aí você vai saber, poxa, eu estou indo bem. E um detalhe, existe público para todas as faixas de preço. Isso é uma crença também. Olha, o seu ticket você define pelo tamanho da solução que você dá para as pessoas. Então, se você quer um ticket de uma consulta de R$ 800, você vai dar algumas convicções. Dentre algumas convicções que você pode trazer é que você vai solucionar o problema para aquele perfil de cliente e vai trabalhar sobre ele. A sua mensagem vai ser ele. E se ligar, então, e der uma negativa, ou não é o seu cliente mesmo, ou você está comunicando ali a sua mensagem errada. Basicamente é isso. Olha, Eu resumiria o processo de venda para a galera em assim. uma frase. Agregue primeiro, depois venda. Nossa, Aí. profunda essa. Corte. Simples. É verdade. Você tem que agregar. Eu não vou falar nem da conexão, porque agregar se agrega de várias formas. Agregue primeiro, depois peça a venda, depois fale o valor. O preço ele vai se tornar irrelevante. Então, a questão de o profissional aprender a vender, ele tem que agregar. Todo esse caminho que o Ering citou aí, ele acontece. Cada empresa, cada profissional, ele pode criar o seu próprio processo de vendas, mas de forma muito sucinta, é isso que acontece. Pré-venda, abordagem inicial, contorno de objeções, apresentação, fechamento e pós-venda. Só que você pode ter, dentro do seu consultório, por exemplo, uma abordagem inicial, apresentação, fechamento e pós-venda.
Então agregue. Outras etapas no funil. Outras etapas. Então, assim, você pode citar, a gente pode citar aqui várias etapas, vários processos. E quando você reconhece o valor, o preço se Se torna irrelevante. irrelevante. Perfeito. É exatamente isso. Ó, o que me remete a lembrar do caso que eu queria contar, que é eu acordei com a cervical travada, literalmente travada, e não tava nem andando. O que que tem a cervical a ver com você andar, né? Não tava. Não conseguia. Quem que eu procuro? O Ering. Piadista. Eu procurei o fisioterapeuta em outra cidade para ele resolver o meu problema. Uma cidade, eu moro em Coronel Fabriciano, Procurou procurei em empatia. Timóteo. Fui lá em Timóteo. Fui lá. É do lado. Do lado, é muito próximo. É muito próximo. Então, eu fui até ele e não perguntei o preço e ele também não me falou o preço. Olha como que agrega valor no atendimento. No atendimento que você está fazendo. Independente do atendimento do seu segmento que você está vendendo. Deita aí. Fez o que tinha que ser feito. Quase que eu deitei aqui agora. Eu deitei, já achei que era De- para demonstrar. Técnicas. Não, usou Você teria várias coragem? técnicas, conversou Não. comigo, Eu não. perguntou como que eu estava, perguntou como que eu dormi bem, como que eu dormi, cervical travada. Então, ele agregou, fez uma situação, fez a magia ali. Ao final, quanto é? Eu que perguntei quanto é. E quando ele falou o preço, eu falei, não, não é. Meu pescoço voltou ao normal. Eu relatei, sempre relato, que isso é muito importante também para vender, é você conectar contando histórias. É o storytelling. Contando histórias que vão conectar aquele cliente, aquele paciente, com histórias similares. Então, simplesmente eu conto para as pessoas que isso aconteceu comigo, o que que eles fazem? Quem é o fisioterapeuta, Túlio? Eles não perguntam o preço que eu paguei. Quem que é o fisioterapeuta que te atendeu? E aí se forma Relacionamento, indicação. se forma ali Uma um rede. diferencial competitivo que esse fisioterapeuta está construindo, talvez até sem saber, porque ele agrega primeiro, ele aumenta a sua receita por paciente, porque o paciente, ele volta, ele indica, então ele aumenta a receita por paciente, está aumentando o faturamento, e ele cada vez mais se posiciona em um mercado muito competitivo de preço, de disputa de preço. Ele se livra disso e traz o seu perfil de cliente ideal, que é o perfil de valor, onde ele agrega e o preço é irrelevante. Ótimo, ótimo. Perfeito. Foi muito bom aqui. Túlio e Yasmin, não sou eu que vou encerrar, quem encerra é Yasmin, pessoal. Ah, Mas sou no último exemplo também, e vamos mesmo agora para o ponto final. Túlio fala storytelling, que história que vende. O grande mover da Métodos Capacitação foi a minha história, e que diversos que estão escutando aqui já a escutaram também, que é o poder da decisão. Foi onde que nós rompemos na venda, porque passaram a conhecer a nossa mensagem. As decisões decidem a sua vida e aquilo que me inspirou, nós inspiramos os nossos clientes também. Foi uma honra, bater em palma lá do Ricardo, foi uma honra participar com vocês, fundo, Ering. muito bom. Gostei demais mais uma vez. Yasmin está com todo o poder, porque agora, já que Vai, nós disputamos a Quando chegou fala, de tchau, tchau. vai lá, Amin. fala Yasmin, Que pode pressão. pedir. Então, gente, hoje vamos acabar agora no episódio sobre vendas. A gente chegou à conclusão que vendas não é, como é que é? Não é dom, é É técnica. técnica. E uma técnica que qualquer um pode aprender, basta querer e estar disposto a aprender. Eu tô falando pra câmera errada, tá vendo? Tem que fechar lá, ó. Técnicas não é dom, até me perdi aqui agora. Tá disposto a aprender e adaptar. Vocês podem agradecer agora o Ering e o Túlio, porque dicas valiosas e de graça. Infelizmente, tô brincando. A Yasmin está querendo monetizar o Ela negócio. quer vender. Quer ficar milionário, né, gente? Tá chegando lá. Importante lembrar que o sucesso nas vendas está ligado ao relacionamento, à compreensão das emoções e que vocês não podem ter medo de quebrar paradigmas e abraçar a jornada
empreendedora com confiança. Ficamos por aqui, mas a busca por conhecimento e crescimento nunca termina. Continue acompanhando nosso podcast Empreendedorismo com Princípios para mais insights e histórias inspiradoras. Até mais! Até mais. Valeu demais, galera. Valeu.